Um grande salve, segundão, professora Poli da Hora na área. A gente vai falar um pouquinho de interpretação de texto, ok? Lá no livro de vocês, se você pegar a parte de texto, você vai ter texto explicativo, texto publicitário, texto descritivo, e aí a gente vai fazer um 3 em 1. Vamos pegar as características dessas três estruturas, mas elas lá no livro estão em capítulos diferentes, ok? É só bater o olho e arrasar e fazer exercício. Show de bola, amores? Então vamos lá. Primeiro, se você pegar a etimologia da palavra texto, textos, remete a tecido. E o tecido é um todo, né? E à medida que a gente vai construindo esse todo, a gente vai ver que existem características diferentes, do mesmo jeito que existem características diferentes em cada tecido, né? Tem um mais chique, tem um de poliéster, tem uma seda, tem isso. Do mesmo jeito, a gente tem tipo de texto. E isso vai ser classificado de acordo com a função do texto. Caramba, esse texto aqui precisa explicar, esse texto precisa descrever, precisa narrar, sabe? Tem tudo a ver com tipologia textual. Mas agora a gente vai adentrar nas características e como é que a gente faz para produzir cada um deles. A gente vai ver 3, tá? Então vamos pro primeiro. A gente vai preencher bem bonitinho aqui, ó. Primeiro, texto descritivo. O que vocês acham que é um texto descritivo? O objetivo, prioritário, anotem aí, ó, conceito. O que você vai fazer? Ó, descrever. Vou colocar aqui bonitinho, peraí. Conceito, né? Conceito não coloca o verbo no infinitivo, não. Vamos lá. O que é um texto descritivo? É o texto que apresenta características, não é verdade? E essas características são de quê, gente? Características. Pode ser de pessoas, pode ser de ambientes, pode ser de objetos. Quando você faz um anúncio publicitário lá no OLX, tá vendo? Você está descrevendo o objeto. Então, aquele texto que você redige lá, ó, é um texto descritivo, tá bom? Objetos. Todo mundo publica lá e não sabe qual que é o tipo de texto. É um texto descritivo, porque você tem ali, no final das contas, o processo de adjetivação, né? Então, o foco mesmo é você destacar, né? As características, por exemplo, da personagem, as características do ambiente, as características dos objetos, justamente para você poder introduzir essas expressões, essas emoções, essas experiências sensoriais para o leitor. O leitor tá lá vendo seu anúncio, meu Deus, olha só, já tô aqui imaginando como que é esse objeto, né? Porque pela foto às vezes não dá para ver, mas com as características eu tô tendo já essa experiência sensorial. Quando você tá lendo um romance, aí em determinada parte do romance, o autor começa a descrever uma paisagem, começa a descrever a personagem, é justamente para você ter essas experiências imagéticas, sabe? Que é o que a gente chama de experiências sensoriais. Então, ó, além de descrever, o que ele vai fazer? Observar. Quem for redigir um texto descritivo vai precisar o quê? Observar. Selecionar detalhes. Detalhes. Ok? Descrever, observar, selecionar. Vamos colocar aqui, ó, imagem. Como eu coloquei um verbo, vamos botar um verbo aqui, né? Criar imagem. Algo pictórico, imagético. É essa experiência que você tem que conferir para o interlocutor quando você redige um texto descritivo, beleza? Vamos lá. Agora, vamos pegar as características e destrinchar um pouco melhor. Então, quando você coloca os detalhes, está falando o quê? Em cores, formas, tá vendo? Formas, tons,
textura. Show de bola? Adjetivação. Você vai colocar vários adjetivos, tá? Adjetivos. O que o adjetivo é? É a palavra que caracteriza o substantivo. Adjetivos e locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva, prof? É quando você tem duas ou mais palavrinhas exercendo a função de um adjetivo. Então, por exemplo, você tem aqui amor materno. Materno é um adjetivo. Aí, quando você coloca amor de mãe, locução adjetiva. Um sorriso fraterno. Fraterno é o adjetivo. Agora, fraterno equivale a quê? De irmão. Então, sorriso de irmão. Entendeu? Então, de irmão é a locução adjetiva. Ó o adjetivo bélico. Isso aqui é um material bélico. O que é bélico? É um material de guerra. De guerra. É a locução adjetivo. De guerra e bélico é o adjetivo. Beleza? Então você vai colocar vários dentro da sua estrutura. Localização do tempo e no espaço. Você não vai colocar, gente, por exemplo, naquele ano, porque isso daí é marcador temporal. Você vai colocar, ó, perto, perto, longe, acima, tá vendo? Abaixo, distante. Então, são essas localizações que você vai ter predominantemente no seu texto descritivo, ok? E claro, verbos de estado, gente, verbos de estado, são verbos que vão se ligar às características, que são os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Beleza? São verbos que vão conectar ali o objeto, a pessoa, as suas características. Beleza? Maravilhoso. É aquilo que eu falei, gente. Linguagem sensorial. Aí a gente pensa nos 5 sentidos, né? A mescla de audição. O som era estridente, audição. Olfato. Paladar. Visão e tato, tá? É isso que você leva pro leitor, todas essas experiências sensoriais, beleza? Se você tiver no seu texto tais características, maravilhoso, não tem pra onde fugir, é um texto descritivo. Olha lá, a casa era pequena, ó o verbo de ligação, ó o adjetivo, pequena e silenciosa, as paredes claras, ó, contrastavam com as janelas azuis, sempre abertas para o jardim. No fim da tarde, a luz dourada atravessava a sala e desenhava sombras compridas no chão. O ar tinha cheiro, ó, o ar tinha cheiro de terra molhada. Olha só a experiência sensorial que você está conferindo para o seu texto. Aí não tem para onde fugir. Show de bola? Prof, e agora o que eu preciso fazer para escrever um texto descritivo? Passos. Então, o que você vai fazer? Observar. Defina. Você vai definir o que você vai descrever. Defina o que será descrito. Se é um objeto, se é uma pessoa, ok? Se é um sentimento. Primeira coisa que você tem que definir. E aí, agora, o que você vai fazer? Você vai escolher, coloca aí, ó. Escolha os detalhes mais significativos. Show de bola? Escolha os detalhes mais significativos. Agora você vai dar uma organizada. Como é que eu vou organizar? Você vai colocar, por exemplo, sei lá, o ambiente de fora para dentro, de dentro para fora, né? Como é que você vai organizar? Você vai falar primeiro das características físicas da personagem para depois das características subjetivas, né? Coloca aqui, ó, ambiente. Primeiro eu vou falar do ambiente, depois eu vou falar das personagens, ok?
Como é que você vai organizar o seu texto? O que que você vai descrever primeiro? Show de bola? E aí você começa caracterizando com adjetivos, verbos de ligação. Show de bola? Locuções adjetivas. Adjetivas. Como é que você vai fazer? Lembra das questões sensoriais, né? Fatores sensoriais. E aí, por fim, você vai fazer com que o leitor crie uma imagem, né? Então, o objetivo final é você fazer o leitor visualizar o que está sendo descrito. Show de bola? E aí a gente fecha o texto descritivo. Agora vamos lá. A câmerazinha ficou aqui embaixo, né? Vamos colocar a câmerazinha aqui. Olha lá. Transformar características em imagens na mente do leitor. Show de bola, amores? Agora vamos pegar aqui o texto explicativo. Tranquilo, né? Então a gente precisa informar de forma pragmática, de forma objetiva. Então qual é que seria o conceito? É o texto que apresenta informações, explicações, dados, pesquisas, ele apresenta informações, explicações, dados, pesquisas para a mensagem chegar de forma clara ao interlocutor. Beleza? Palavra-chave. E aí você vem, ó, como, perguntas-chave, né? Como, por exemplo, na notícia, né? Que é o texto explicativo. Aí acontece uma tragédia. E você precisa escrever uma notícia sobre. É o que a gente chama de lead, né? Então é o como, porquê, ó, o porquê, o quem, o onde. Tá vendo? Opa, o onde. Você precisa de muitos detalhes para você poder explicar determinada coisa para o seu interlocutor, tá bom? E aí, características. Se você tiver tais características no seu texto, o seu texto é de fato explicativo, não tem para onde correr. Tá vendo? E aí você já vai fazendo uma analogia com o anterior. Então vamos lá. Objetividade. Então aqui, ó, apresenta informações de forma clara. Objetiva. Ó, uma palavrinha objetiva, pragmática. Sem ficar dando voltas no discurso. Beleza? Como é que a gente vai fazer essa explicação? Essa explicação, ela acontece você esclarecendo conceitos. Ó, esclarecer conceitos, causas, consequências. Show de bola? Informatividade. Ó, tem a explicação de conceitos, das causas, das consequências, né, das etapas. Coloquem aí, ó, etapas. E aí você vai fazer com uma prioridade, que é informar. Então, ó, informatividade é o quê? Transmissão da informação. É prioridade.
Show de bola? Transmissão da informação. Linguagem clara, objetiva. Então, evita ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Evita ambiguidade. Procura facilitar a compreensão. A compreensão. Então, o texto, ele é simples. Linguagem simples. Gente, cuidado com o excesso de erudição em texto ou explicativo. Erudição é quando você pega um monte de palavra chique. Eu quero colocar um monte de palavra chique, porque eu quero que o meu texto fique incrível, bonito. Qual que é o objetivo? É explicar para o interlocutor. Então você tem que pensar no outro, não é em você. Então o excesso de erudição não é uma boa para o seu texto explicativo. Por isso que ele tem que ser claro. Ele tem que ser o quê? Sobretudo, simples. Com a linguagem, ok, norma padrão, se for exigido, né? Mas uma linguagem simples, acessível, ok? Linguagem simples, clara. Show de bola? Então, como é que você vai organizar? Primeira coisa, você vem, né, com o conceito. Você vem com o conceito, a contextualização. Você vem com dados que explicam esse conceito. Você vem com relações de causa e consequência, por exemplo. Você vem com exemplos. Ok? E aí estão as características do texto explicativo. Prof, e agora um exemplo. Olha só, aqui a gente tem um conceito, né? Ó, a chuva se forma quando o vapor de água presente na atmosfera se resfria e se transforma em pequenas gotas. Essas gotas se agrupam, olha só, tem uma sequência do conceito, estabelecendo ali relação de causa e consequência. Qual que é a causa? É a transformação ali em vapor d'água. E depois do vapor d'água, dando essa sequência, elas vão, o que, gente? Se agrupar nas nuvens. Olha lá, e tem toda uma objetividade e lógica, né? E ele continua. E quando ficam suficientemente pesadas, caem em direção à superfície terrestre. Esse processo faz parte do ciclo da água, responsável pela circulação contínua da água entre a atmosfera, o solo, os rios, os oceanos e os seres vivos. Então, olha que interessante. Apresenta vou colocar um conceito, né? Mas um fenômeno. Coloca aí. O que esse texto faz? Vamos estudar esse texto. Ele apresenta um fenômeno. Ele apresenta um fenômeno que é a chuva. O que mais de característica que a gente pode observar nesse texto? Ó, ele explica como acontece o fato, como acontece o fenômeno, né? A gente tem mais características, não é verdade? As informações, elas estão cheias de sentimento, carregadas de eu acho que a chuva não deveria, eu acho que as mudanças climáticas... Não, a gente não tem ali marcação de pessoalidade. Então, o texto, ele é passado, coloca aí, usa informações objetivas, pragmáticas, com dados, pesquisas, ok? Empregando essas relações lógicas de causa e consequência, como a gente viu. Então, tudo isso a gente consegue identificar. Prof, agora eu quero fazer um texto explicativo. Qual é o processo? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai escolher o assunto. Então você delimita o tema, delimita o assunto. Então vamos colocar aqui, ó. Delimitar tema. Beleza? Sobre o que você vai falar.
delimite o tema, né? O que vai ser explicado. Então coloca aqui, ó, o que. O que vai ser explicado, ok? Aí você começa, né, com uma definição, por exemplo. Se exigir uma definição, explicar, né, sobre o fenômeno, trazendo a definição. Aí você vai informar dados, conceitos, pesquisas. Show de bola? E aí, claro, você vai explicar como o fenômeno acontece. Aqui você escolhe. Aqui você define, apresentando dados, conceitos. E aqui você vai explicar como. Ó, o foco aqui é no como. Como o fenômeno acontece. Show de bola? E aí, claro, você vai organizar. Você viu aqui no texto? Você vem aqui, primeiro a chuva se forma quando o vapor d'água presente na atmosfera se resfria. E depois ele se transforma em pequenas gotas. E aí as gotas se agrupam. E quando ficam pesadas, caem direto à superfície terrestre. Então aqui a gente precisa de uma sequência lógica. Ok? De uma sequência lógica. E aí, claro, como é que você conclui? Retoma, gente. Retoma a informação principal e fecha com explicação. Você vai retomar a informação inicial e depois você fecha. Opa! Vou colocar aqui um pontinho aqui e um pontinho aqui. Fecha com explicação. Tá lá o seu texto, ok? Introdução. Olha que legal. Desenvolvimento e conclusão. Tá lá seu texto explicativo. E por último, vamos fechar aqui, ó. Texto publicitário. Esse aqui, rapaz. Texto publicitário, ele tem o objetivo de moldar o comportamento do interlocutor, né? Olha lá, um gênero produzido para divulgar a ideia, produto, serviço, marca, produto, serviço. Ó, que legal, já tá aqui, ó, publicitário. Então, olha só, que interessante. Vamos preencher características, o público-alvo. Quem é que você quer que compre o seu produto? Qual é o público-alvo? São jovens? São as pessoas mais velhas? Você vai vender absorvente, então mulher, né? Você vai, sei lá, um produto específico para determinado público. Então tem a ver com idade, tem a ver com gênero, beleza? E também com condições sociais. Claro que às vezes você vê o mesmo produto, né, em lojas diferentes, com características iguais, só que um produto é super valorizado porque ele é para um público X e o outro tá lá com preço ok porque é para um público Y, tá bom? Então você vai planejar público-alvo. Quem é o público? E aí vocês podem colocar aí, ó. Tem que pensar em gênero, tem que pensar em idade, né? Jogos eletrônicos. Você tem que pensar na classe social. Há um tanto de coisa. Pensa que é só sair vral? A linguagem tem que ser persuasiva. Aqui a gente também tem que ter verbo no imperativo. Compre, faça, venha, né? Então coloca aqui, ó. Persuasão. Convencer o leitor. E aí você tem o leitor, o público, né? O interlocutor. Não necessariamente leitor, né, gente? O interlocutor. E aí você vai usar algumas estratégias para persuadir. Você vai persuadir por comoção,
Por exemplo, a propaganda do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, as crianças estão passando fome, aí você olha a imagem das crianças. Então, aquela ali é uma estratégia publicitária para você, no final das contas, doar, né? Você pega um produto de perfume. Ah, eu preciso vender o perfume. Aí você coloca lá aquela atriz mais linda saindo de um lago, totalmente espelhado, com a água límpida, maravilhoso. Aí você, meu Deus, eu preciso comprar o perfume porque eu quero ficar igualzinha essa mulher, né? Então coloca aí comoção, sedução e várias técnicas de persuasão que a gente tem, chantagem, enfim. Slogan, claro, você tem que pensar numa frase, ó, marcante, que é que vai ser o chama. Frase marcante, que é o chamado slogan, ok? Verbos no imperativo, venha, faça parte, ó, faça parte da equipe, compre, adquira o seu, aqui ó, a Maria, legal, maravilhoso, adquira o seu, opa, linguagem verbal e não verbal, e aí, claro, você vai ter que ter a mescla de texto verbal com imagens. É típico de cartaz publicitário. Se botar só não verbal, não cumpre a função. Se botar só verbal, não cumpre a função. Tá bom? Então você tem que ter essa linguagem multimodal. Então vamos lá. Texto, imagem. Você tem essa composição visual. Pensa também nas cores, né? Fast food, que usa muito a cor amarela junto com a vermelha. Pensa nas cores. E aí, um exemplo. Olha só, mais sabor, mais energia, mais você. Tá aqui o slogan. Olha o verbo no imperativo. Experimente o novo Vita Mais, a bebida que acompanha o seu ritmo. Feita para quem não para. Olha só o público. Tá vendo? No esporte, nos estudos, nos momentos de lazer. Então aqui a gente tem todas as características anteriores. Tá vendo só? Claro, faltou a imagem, né, gente? Não coloquei uma imagem, deveria ter colocado uma imagenzinha. Vamos colocar aqui, ó. Tem que ter a imagem e ela tem que ser grande. Ela tem que ficar também em primeiro plano ali, sabe? Pá! Uma imagem chamativa. Beleza? E aí, estratégias. O que você tem, ó? Slogan. Esse texto, você tem slogan, você tem repetição de palavras. Gente, repetição de palavras é uma estratégia muito boa em texto publicitário. Repetição de palavras, beleza? Você tem... Opa, não tô, pontinho aqui. Você tem o público. Você tem verbo no imperativo. Entenderam? E aí, claro, para fechar, prof, como é que eu faço para redigir um texto publicitário? Como redigir, né? Como eu vou redigir? Como eu vou escrever um texto publicitário? Então, não, analisar a gente analisou. Como eu vou escrever? Ok? Então, aqui a gente já sabe. Público. O que você vai vender? Produto. Ideia, né? Às vezes os coachings vendem uma ideia. Como você vai fazer? Quais são os recursos linguísticos? Quais os recursos linguísticos? Cores, trocadilhos, às vezes ambiguidade, né? A gente tem polissemia, você brinca lá com uma palavra polissêmica, criação, o ato de criar alguma coisa, criação da mãe, né, de educar. Então você pode brincar com essas nuances. E claro, qual que é a intenção? É venda, pode ser conscientização, pode ser informação. Informação, você também pode usar um cartaz publicitário para você informar. Campanha, sei lá,
de vacinação. É para você super moldar. Qual que é a sua intenção? Intenção é você moldar o comportamento do interlocutor, né? Para quê? É para venda? É para informar? É para moldar o comportamento do interlocutor? É para o adolescente parar com os vícios no álcool, na droga? É para trânsito? Para o motorista ter mais atenção no trânsito? Qual que é a finalidade? E claro, qual é o efeito, né? Então, ó, no caso, qual é o efeito? Lucro, conscientização, engajamento da sociedade. Ok? Então, olha lá, vou colocar aqui a câmerazinha pra cima. Opa. Ixi. Opa. E aí, não consigo mexer. Mas enfim, então nós temos estes 3 tipos de texto com as suas características. Agora fiquem tranquilos para redigir qualquer texto publicitário, qualquer texto explicativo, qualquer texto publicitário, informativo e... Qual foi o outro que a gente viu? Publicitário, informativo e... Não, publicitário, explicativo e descritivo. Ah, Maria, prof. Tá voltando aqui, ó. Tem que tomar ômega 3. Beijo!